Apocalipse, capítulo 5. Da mão do Criador ao Cordeiro imolado, a transferência da autoridade divina. Na mão direita daquele que estava sentado no trono eu vi um livro, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Imagine agora a cena celestial, diante do trono, nas mãos direitas daquele que reina supremo, está um livro. Este não é um livro comum, mas algo extraordinário, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Esta imagem evoca uma sensação de mistério e importância transcendental. Visualize a majestade do trono e a solenidade daquele que o ocupa. Na mão direita, ele segura um livro, cujas páginas contêm mistérios profundos e revelações divinas. O fato de o livro estar escrito de ambos os lados pode sugerir que contém uma plenitude de conhecimento, cobrindo todos os aspectos da existência. Os 7 selos que fecham o livro indicam que seu conteúdo é guardado com segurança, e sua abertura trará à tona eventos significativos e desdobramentos na história divina. A cena prepara o palco para um momento crucial na visão, onde a revelação divina será desvendada à medida que os selos são quebrados. Essa imagem nos convida a refletir sobre a profundidade do conhecimento e das verdades espirituais que estão nas mãos de Elohim. O livro selado representa mistérios que serão gradualmente revelados de acordo com o plano divino. Isso desperta em nós uma sensação de expectativa e reverência diante da magnitude das verdades que estão contidas nesse volume celestial. Ao nos depararmos com essa visão, somos lembrados da natureza incompreensível de Elohim e de seus desígnios. Este é um convite para nos aproximarmos com humildade diante do mistério divino, confiantes de que, à medida que os selos são abertos, receberemos uma compreensão mais profunda dos planos e propósitos de nosso Criador. 2 E vi um anjo forte, proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Visualize agora a cena celestial se desenvolvendo. No cenário diante do trono e do livro selado, um anjo forte aparece, pronto para fazer uma proclamação em alta voz. Este mensageiro celestial se destaca pela força e pela autoridade, agindo como prelúdio para um momento crucial na visão. Imagine a solenidade da cena enquanto o anjo forte ergue sua voz, ecoando pelos corredores celestiais: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? A pergunta ressoa como um desafio, pois o conteúdo do livro está guardado com segurança, e apenas aquele que é digno tem a autoridade de revelar seus segredos. Essa proclamação ressalta a importância da dignidade e da autoridade na abertura dos selos. O livro contém verdades profundas e eventos cruciais, e apenas aquele que é digno, de acordo com os padrões divinos, pode acessar seu conteúdo. Isso estabelece um suspense na visão, pois a resposta para essa pergunta desencadeará uma série de eventos significativos. Ao visualizar essa cena, somos levados a refletir sobre a ideia de dignidade na esfera divina. Quem, entre os seres celestiais, é merecedor de desvendar os mistérios contidos no livro selado? Essa pergunta prepara o palco para a revelação que se seguirá, destacando a importância da autoridade e da dignidade na execução do plano divino. Este é um momento de expectativa na visão, enquanto aguardamos a resposta à pergunta feita pelo anjo forte. A cena nos convida a refletir sobre a busca pela dignidade e autoridade segundo os padrões divinos, à medida que nos preparamos para o desenrolar dos eventos na visão celestial. 3 Mais ninguém era capaz, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de abrir o livro ou de olhar para ele. A atmosfera celestial é carregada de expectativa quando, diante da proclamação do anjo forte, surge uma verdade surpreendente: nenhum ser, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, é capaz de abrir o livro ou mesmo de olhar para ele. Uma reverência silenciosa permeia o cenário enquanto essa constatação ressoa. Visualize o impacto dessa revelação: nenhum ser, por mais grandioso ou poderoso, é digno de desvendar os segredos contidos no livro selado. A busca por alguém digno se revela infrutífera, aumentando ainda mais a expectativa em relação à resposta à pergunta feita pelo anjo forte. Essa situação destaca a incomensurável importância do que está guardado no livro e a singularidade daquele que seria digno de abri-lo. Neste momento, a visão nos convida a refletir sobre a limitação e a dependência de toda a criação diante da grandeza de Elohim. Nenhum ser, independentemente de quão elevado seja, pode superar a barreira que impede o acesso ao conteúdo do livro selado. Esse trecho ressalta a singularidade e a exclusividade da dignidade necessária para realizar tal tarefa. Somos levados a contemplar a magnitude do Criador, cuja soberania e autoridade transcendem toda a criação.
A expectativa aumenta, aguçando nossa curiosidade sobre quem, então, será digno de desvendar os mistérios guardados no livro selado. Este é um momento de reconhecimento da infinita grandeza de Elohim e da necessidade de um mediador supremo para revelar os desígnios divinos. 4. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Neste ponto da visão, imagine a intensidade emocional quando aquele que recebeu a revelação percebe a ausência de alguém digno de abrir o livro ou mesmo de olhar para ele. Um profundo senso de desamparo e tristeza toma conta, e lágrimas fluem abundantemente. Visualize a cena, um lamento silencioso e sincero, pois a busca por alguém digno parece ter atingido um impasse. O choro revela não apenas a tristeza pela falta de um mediador, mas também a compreensão do valor e significado contidos no livro selado. A incapacidade de encontrar alguém digno ressalta a magnificência do que está guardado e a necessidade premente de uma solução. Essa expressão de tristeza também ecoa a profunda empatia do narrador ou do observador da visão. O choro reflete a compreensão da importância dos eventos que estão prestes a se desdobrar e da necessidade de um redentor digno para dar prosseguimento ao plano divino. Ao contemplar essa cena, somos convidados a sentir a profundidade do anseio por uma solução. Este é um momento de empatia, onde a ausência de alguém digno evoca uma resposta emocional. No entanto, a visão nos prepara para um desenvolvimento surpreendente, sinalizando que a resposta à busca por alguém digno está prestes a ser revelada. 5. Então um dos anciãos me disse, não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, alcançou a vitória, para abrir o livro e seus 7 selos. Imagina agora o consolo que surge na visão quando um dos anciãos dirige palavras de alento àquele que chorava pela falta de alguém digno. Com ternura, o ancião diz, não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, alcançou a vitória, para abrir o livro e seus 7 selos. Visualiza a cena, a promessa de um redentor digno emerge, representado pelo poderoso leão da tribo de Judá. Este título evoca imagens de força, coragem e vitória, características associadas à linhagem real de Judá. A referência à raiz de Davi também conecta o Redentor à promessa messiânica do Antigo Testamento. Essas palavras são um bálsamo para a tristeza inicial, pois indicam que finalmente foi encontrado alguém digno de abrir o livro e seus 7 selos. O choro inicial é substituído pela esperança renovada diante da promessa de vitória. Ao visualizar essa cena, somos convidados a sentir a alegria que acompanha a revelação daquele que é digno. Este é um momento de celebração, pois o Redentor esperado, representado pelo leão da tribo de Judá, está pronto para desvendar os mistérios do livro selado. Essa promessa nos recorda da fidelidade de Elohim em cumprir suas promessas e do papel crucial que o Messias desempenha na revelação divina. Este é um ponto de virada na visão, sinalizando o início da revelação dos eventos que moldarão o curso da história divina. 6. Então eu vi, de pé, entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos anciãos, um cordeiro como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Elohim enviados por toda a terra. A visão continua a se desdobrar, e agora, entre o trono, os 4 seres vivos e os anciãos, surge um cordeiro. Este não é um cordeiro comum, mas um que parece ter sido imolado, indicando sacrifício e redenção. Visualize a cena, um cordeiro de pé, representando a presença do Redentor, entre as figuras celestiais. O cordeiro é descrito com 7 chifres e 7 olhos. Esses elementos simbólicos carregam significados profundos. Os 7 chifres podem representar plenitude de poder e autoridade, enquanto os 7 olhos são identificados como os 7 espíritos de Elohim enviados por toda a terra. Esses olhos simbolizam a onisciência divina, a capacidade de Elohim de ver e compreender tudo. A imagem do cordeiro imolado é poderosa e cheia de significado. Ela evoca a figura do Messias, o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, conforme mencionado nas Escrituras. O sacrifício do cordeiro é central para a compreensão do plano redentor de Elohim. Ao visualizar essa cena, somos convidados a contemplar o significado profundo do sacrifício representado pelo cordeiro. Ele está de pé, indicando o triunfo sobre a morte e vitória sobre o pecado. A presença do cordeiro imolado no centro da cena celeste destaca a importância central da redenção na narrativa divina. Este é um momento de reconhecimento da obra redentora de Elohim, personificada no cordeiro. A visão nos direciona para a compreensão de que é por meio desse sacrifício que o caminho para a revelação dos mistérios do livro selado será aberto.
O Cordeiro representa a chave para a compreensão e realização dos desígnios divinos. 7. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Visualize o momento culminante da visão. O Cordeiro, representando o Messias Redentor, se aproxima do trono celestial para receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Este é um instante de transferência solene e significativa, marcando o início da revelação dos mistérios guardados no livro selado. Imagina a cena: o Cordeiro, com toda a simbologia do sacrifício redentor, avança para receber o livro. A mão direita do Criador, que segurava o livro, agora o entrega ao Cordeiro. Este ato simboliza a concessão de autoridade e poder ao Redentor, indicando que ele é digno de desvendar os segredos divinos. A transferência do livro da mão direita do que está no trono para o Cordeiro ressoa com um significado teológico profundo. Indica que é por meio do sacrifício redentor que os desígnios divinos serão revelados. O Cordeiro, que se tornou digno por meio de sua obra salvífica, é agora investido com a autoridade de abrir os selos e revelar o conteúdo do livro. Ao visualizar esse momento, somos convidados a refletir sobre a centralidade da obra redentora de Cristo na revelação divina. Este é um ponto crucial na visão, pois o protagonismo do Cordeiro é enfatizado, destacando sua importância na execução do plano divino de redenção e revelação. Este é um momento de reverência, pois o Cordeiro, o Messias imolado, assume a responsabilidade de revelar os mistérios divinos. A visão nos prepara para o desdobramento dos eventos à medida que o Cordeiro se torna o executor dos desígnios de Elohim contidos no livro selado. 8. E, quando o recebeu, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma harpa e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Visualize a cena grandiosa. Após receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, o Cordeiro é honrado com uma demonstração de adoração por parte dos 4 seres vivos e dos 24 anciãos. Todos se prostram diante do Cordeiro em um gesto de reverência suprema. Imagina a harmonia celestial enquanto cada ser vivo e ancião segura uma harpa, pronta para entoar louvores e cânticos. Em suas mãos, também estão taças de ouro cheias de perfume. Essas taças são identificadas como as orações dos santos, simbolizando a fragrância das petições e súplicas dos fiéis. Este é um momento de celebração e reconhecimento do Cordeiro como digno de toda adoração. As harpas ressoam com melodias que ecoam pelos corredores celestiais, enquanto as taças de ouro exalam a fragrância do incenso, representando as orações fervorosas dos santos. Ao visualizar essa cena, somos convidados a participar da adoração celestial. Este é um momento de profundo reconhecimento da grandiosidade do Cordeiro Redentor. As taças de ouro, contendo as orações dos santos, simbolizam a intercessão constante dos fiéis, agora elevada diante do Cordeiro. Este é um instante de conexão entre o celestial e o terreno, onde a adoração se entrelaça com as súplicas dos santos. É também uma visão antecipada da união celestial que aguarda os crentes, quando suas orações serão plenamente reconhecidas e respondidas na presença do Cordeiro. Este é um momento sublime na visão, prenunciando a adoração eterna que caracterizará a comunhão dos santos diante do trono celestial. 9. Eles cantavam um cântico novo, dizendo: Vós sois digno de receber o livro e de abrir seus selos, pois fostes imolado e resgatastes para Elohim, com vosso sangue, homens de toda raça, língua, povo e nação. Imagina agora o cântico celestial que ecoa pelos corredores celestiais. Os 4 seres vivos e os 24 anciãos entoam um cântico novo em honra ao Cordeiro. Suas vozes ressoam em uníssono, proclamando: Vós sois digno de receber o livro e de abrir seus selos, pois fostes imolado e resgatastes para Elohim, com vosso sangue, homens de toda raça, língua, povo e nação. Este cântico é um hino de exaltação ao Cordeiro Redentor. Cada palavra carrega um profundo significado teológico, destacando a dignidade do Cordeiro, sua obra redentora e o alcance universal de sua salvação. Vamos explorar as principais mensagens desse cântico. Digno de receber o livro e de abrir seus selos, o Cordeiro é reconhecido como digno da responsabilidade de revelar os mistérios divinos contidos no livro selado. Sua obra redentora o qualifica para essa missão. Fostes imolado e resgatastes para Elohim, com vosso sangue. O cântico lembra o sacrifício do Cordeiro, sua imolação como um ato redentor. O sangue derramado é o símbolo do resgate e da libertação da humanidade. Homens de toda raça, língua, povo e nação, a redenção proporcionada pelo Cordeiro não tem fronteiras.
Ela abrange toda a humanidade, transcende as barreiras étnicas, linguísticas e nacionais. A salvação é universal. Ao visualizar essa cena, somos convidados a nos juntar ao coro celestial, participando desse cântico de adoração ao Cordeiro. Este é um momento de profunda celebração da obra redentora de Cristo e da universalidade de sua salvação. O cântico ressoa como um louvor eterno ao Cordeiro que, por meio de seu sacrifício, trouxe redenção para toda a humanidade. 10 E fizestes deles, para nosso Elohim, um reino de sacerdotes que reinem sobre a terra. O cântico celestial continua, proclamando a grandiosidade da obra redentora do Cordeiro, e fizestes deles, para nosso Elohim, um reino de sacerdotes que reinem sobre a terra. Esta parte do cântico destaca o impacto transformador da redenção realizada pelo Cordeiro. Vamos explorar as principais mensagens contidas nessa afirmação. 1. Fizestes deles. A redenção não é apenas um ato isolado, mas um processo de transformação. Aqueles que foram resgatados pelo Cordeiro experimentam uma mudança fundamental em sua identidade e propósito. 2. Para nosso Elohim, a transformação não é apenas pessoal, mas também tem uma dimensão coletiva e comunitária. A redenção visa criar um povo para o Elohim, um povo dedicado e consagrado a Elohim. 3. Um reino de sacerdotes. Aqui, o cântico utiliza uma linguagem de sacerdócio real. Aqueles que foram redimidos pelo Cordeiro são investidos com uma posição de honra e serviço. Eles são chamados a desempenhar um papel sacerdotal, intercedendo e servindo diante de Elohim. 4. Que reinem sobre a terra. A redenção não apenas nos eleva a uma posição de serviço sacerdotal, mas também nos chama para reinar sobre a terra. Isso implica autoridade e responsabilidade na administração dos desígnios divinos na esfera terrena. Ao visualizar essa parte do cântico, somos convidados a refletir sobre o chamado e a responsabilidade que advém da redenção. A transformação realizada pelo Cordeiro não é apenas para nossa salvação individual, mas também para a participação ativa em seu propósito divino na Terra. Este é um momento de profundo entendimento da grandiosidade da redenção e do chamado para vivermos como um povo consagrado e com propósito, servindo a Elohim e exercendo uma influência positiva sobre a Terra. 11 Em minha visão ouvi também a voz de uma multidão de anjos que rodeavam o trono, os seres vivos e os anciãos. Eram miríades de miríades e milhares de milhares. Visualize agora a cena celestial se expandindo ainda mais. Na visão, a voz de uma multidão de anjos se faz ouvir, cercando o trono, os seres vivos e os anciãos. Essa multidão é descrita como miríades e milhares de milhares, indicando uma incontável hoste celestial. Imagina a grandiosidade dessa assembleia angelical, cujas vozes ressoam em perfeita harmonia. O som é como uma sinfonia celestial que preenche o espaço ao redor do trono divino. Cada anjo, representando uma miríade ou milhar, contribui para a magnitude desse coro celestial. Essa cena destaca a vastidão e a diversidade da criação celestial, composta por uma miríade de anjos reunidos para testemunhar e participar dos eventos celestiais. A visão evoca uma sensação de esplendor e majestade, conforme a multidão angelical se une em adoração diante do trono. Ao contemplar essa cena, somos convidados a perceber a grandiosidade da adoração celestial. A voz uníssona da multidão angelical ecoa em perfeita reverência ao Criador. Essa visão nos transporta para além dos limites da compreensão terrena, mergulhando-nos na vastidão e na beleza do reino celestial. Este é um momento de maravilhamento diante da inúmera hoste angelical, todos proclamando a grandeza de Elohim em um coro harmonioso. A visão nos convida a nos unirmos espiritualmente a essa adoração celestial, reconhecendo a magnificência do Criador que reina sobre toda a criação. 12 Eles clamavam em alta voz: o Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Imagina agora o clamor estrondoso da multidão angelical, proclamando em alta voz: o Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Visualiza a intensidade desse coro celestial, onde cada atributo é enunciado com reverência e adoração. Este é um momento de reconhecimento unânime da supremacia e dignidade do Cordeiro Redentor. Cada palavra do clamor ressoa com um significado teológico profundo. 1. Poder. O Cordeiro é reconhecido como o detentor supremo de poder, indicando sua autoridade sobre todas as coisas. 2. Riqueza. Sua riqueza não é apenas material, mas abrange a plenitude de todos os recursos espirituais e divinos.
3. Sabedoria. O Cordeiro é aclamado como a fonte de toda a sabedoria, transcendendo a compreensão humana. 4. Força. Sua força é inigualável, representando a capacidade divina de realizar e sustentar todas as coisas. 5. Honra. O Cordeiro é digno de toda a honra, reconhecendo sua posição preeminente e respeitosa na ordem divina. 6. Glória. Sua glória resplandece como a luz celestial, irradiando a excelência divina. 7. Louvor. A multidão angelical proclama que o Cordeiro é digno de receber todo louvor, destacando sua singularidade e majestade. Ao visualizar esse clamor, somos convidados a participar dessa adoração fervorosa ao Cordeiro imolado. Este é um momento de entrega total, onde a multidão angelical reconhece e exalta o Cordeiro como digno e supremo em todas as coisas. Este é um ponto culminante na visão, representando a consagração da adoração celestial ao Cordeiro Redentor. A plenitude dos atributos proclamados reflete a perfeição e a completude do Messias, que é digno de toda adoração e exaltação. 13. Ouvi então que todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo quanto neles existe proclamavam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Visualize agora a abrangência extraordinária da adoração. Não é apenas a multidão angelical, mas todas as criaturas nos céus, na terra, debaixo da terra e no mar, além de tudo que neles existe, que proclamam em uníssono, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Imagina a magnitude dessa adoração universal, onde cada parte da criação contribui para o coro celestial. Os seres celestiais, a humanidade, a natureza e até mesmo as profundezas do mar, todos se unem em um testemunho grandioso da supremacia de Elohim e do Cordeiro. Esse é um momento de celebração cósmica, onde a criação reconhece e proclama a majestade e a eternidade do Criador e do Cordeiro Redentor. Cada louvor e cada atributo são oferecidos em uma harmonia perfeita, ecoando pelos confins do universo. Ao visualizar essa cena, somos convidados a contemplar a beleza da adoração cósmica. É um testemunho da soberania divina sobre toda a criação e da resposta universal à redenção proporcionada pelo Cordeiro. Este é um ponto culminante na visão, onde todas as vozes se unem em reverência eterna àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Este é um momento de profundo entendimento da unidade e da diversidade na adoração divina. A criação, em toda a sua variedade, se une em um coro harmonioso para exaltar o Elohim Trino pelos séculos dos séculos. 14. E os 4 seres vivos diziam, Amém. E os anciãos se prostraram em adoração. Visualize o encerramento majestoso desse momento celestial. Após a proclamação universal de louvor, honra, glória e poder ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, os 4 seres vivos respondem com um ressoante Amém. Este é um selo de concordância e confirmação à adoração que ecoou por toda a criação. Imagina a reverberação do Amém, pelos corredores celestiais, refletindo a perfeição e a completude da adoração prestada. É como se toda a criação, junto com os seres celestiais, estivesse unida em um só coração, ratificando e concordando plenamente com a proclamação da supremacia divina. Ao mesmo tempo, os anciãos, representando a sabedoria e a autoridade na presença divina, se prostram em adoração. Este é um gesto de entrega total diante da majestade do Criador e do Cordeiro Redentor. A prostração simboliza submissão, reverência e reconhecimento da grandeza divina. Ao visualizar esse encerramento, somos convidados a participar espiritualmente desse momento de confirmação e entrega. O Amém representa não apenas concordância, mas também um eco em nossos corações, expressando nossa própria adoração e reconhecimento da grandeza de Elohim. Este é um final grandioso na visão, marcando a conclusão desse magnífico encontro celestial. É um ponto de reverência e aclamação, onde a criação, os seres celestiais e os anciãos se unem em um coro celestial, proclamando a grandeza de Elohim pelos séculos dos séculos. Pai nosso, que estás nos céus, queremos elevar nossos corações em profunda gratidão e adoração diante do trono celestial, conforme vislumbrado no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Assim como os seres vivos, os anciãos e a multidão celestial proclamaram com fervor e reverência, queremos unir nossas vozes para declarar que Tu és digno de todo louvor, honra e glória. Que nosso clamor ressoe em harmonia com a adoração cósmica, reconhecendo a grandiosidade do Cordeiro imolado que nos redimiu para sempre. Que o nosso louvor seja um eco, Pai, do Amém, proclamado pelos seres vivos diante do trono.
que a concordância da criação com o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor ao Cordeiro ressoem em nossos corações diariamente. Que cada palavra dessa visão celestial nos inspire a nos prostrarmos diante de Ti em humildade e entrega, reconhecendo que És o único digno de toda adoração. Pai, assim como os anciãos se prostraram em adoração, que possamos experimentar a profundidade da entrega diante do Teu trono. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua soberania, um reflexo do sacrifício redentor do Cordeiro. Que possamos, em unidade com a criação celestial, proclamar incessantemente, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Não perca a oportunidade de expandir seu entendimento das Escrituras e fortalecer sua fé. Assista aos nossos vídeos, inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Lembre-se, a palavra de Elohim é uma fonte inesgotável de revelação e transformação. Até o próximo vídeo.